Neste momento, Deus, através deste canal, leva até você o programa Luz no Entardecer, com hinos, destaques e orações e uma mensagem poderosa ao seu favor. Obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Nós vamos ouvir um hino com a irmã Valdécia, Confia em Deus. Tem tristezas mil, nem tudo é um centenário, mas contra a dor que é tão sutil, só confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus, que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Quando teu céu escurecer e a sós penares teu sofrer, se queres forças para vencer, há um caminho só. Confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus, que a negra nuvem passará. Duvides, mas confie em Deus. Se tua fé provada for e te esqueceres do Senhor, necessitando Salvador, há um caminho só. Confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus, que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia
Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus, que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Muito bem, nós vemos aqui o apóstolo São Paulo na carta aos Efésios capítulo 6, no verso 5, ele nos dizendo: vós, servos, obedecei ao vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Paulo, o apóstolo de Deus, está referindo-se do lado natural a uma pessoa que era servo do seu senhor, um trabalhador, que ele deveria obedecer segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do coração, como a Cristo. Uma das coisas principais que nós temos que ter em nós é sermos sinceros naquilo que fazemos. E quando nós não somos sinceros, mesmo com os homens, nós não somos sinceros também com Deus. A palavra São João disse que quando nós amamos ao nosso irmão, nós amamos a Deus. E às vezes nós nos tornamos mentirosos, porque nós dizemos que amamos a Deus, quando nós não amamos a nem o nosso irmão que vemos. Então, nós precisamos sermos sinceros com aqueles que estão ao nosso derredor. Quando a nós é incumbido uma responsabilidade, um chamado a um trabalho, nós devemos fazer aquele trabalho, como nós vemos Paulo, o apóstolo, dizendo, com temor, tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. O profeta de Deus para esta era, irmão Brana, ele diz na mensagem Um Prisioneiro, parágrafo 31, ele diz: algumas vezes eu creio que uma das grandes coisas que encontro neste dia é a falta de sinceridade quanto ao que cremos. Como nós já ouvimos, se nós não damos conta de ser sincero com o nosso semelhante, quanto menos seremos sinceros com Deus que não vemos. Porque nós temos que crer que Deus está em nosso irmão, em nossa irmã.
Então o profeta de Deus, ele nos diz, algumas vezes, eu creio que uma das grandes coisas que encontro nesse dia é a falta de sinceridade quanto ao que cremos. Às vezes nós vemos pessoas sinceramente ou sinceras, mas no erro. É muito poucas as pessoas que são sinceras na verdade. Porque a verdade, ela é Deus. E o homem só pode encarar a verdade, que é luz, de uma forma sincera, como nós vemos Paulo falando, com temor e tremor, e com sinceridade. Então, para aproximarmos de Deus, se requer isso: temor, tremor. E assim nós podemos chegar a Deus de uma forma sincera em nossos corações. O irmão Brana diz que uma das grandes coisas que encontro neste dia é a falta de sinceridade quanto ao que cremos. Mas às vezes nós vemos pessoas sinceras no erro. Há muitas pessoas que estão sinceras, mas no erro. Às vezes você vê uma pessoa, ela na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, na igreja. Aquele espírito religioso, a faz tão sincera, e que elas se desdobram. Às vezes nós que estamos na verdade, nós nos sentimos até pessoas insignificantes diante dessas pessoas que tanto buscam, corre dali, corre daqui, e com sinceridade. Mas é fácil ser sincero no erro. O irmão Brana diz isso. Ele diz aqui nos selos, na mensagem, Deus escondido e revelado em simplicidade. Ele diz, em outras palavras, as pessoas pensam por grandes congregações bem vestidas. Então, através do seu intelecto, através daquele espírito religioso, elas se tornam sinceras no erro, mas através do seu intelecto, da sua mente. E para chegar a Deus, a palavra, ser sincero com a verdade, isso requer uma sinceridade de alma, de coração. E isso só pode ter através de uma fé genuína na palavra. Enquanto que o intelecto é uma crença, vamos dizer assim, uma coisa exterior. Não é algo, não é aquilo que é profundo na alma, da alma do eleito. Que o eleito tem, que o cristão genuíno tem. Então eles buscam a Deus por um intelecto, por um espírito religioso. O irmão Brana diz, por grandes congregações bem vestidas, por um sacerdote com ministros de toga,
corais de toga, e toda a exterioridade, é algo exterior. O intelectual do homem é exterior, é algo imaginário, é algo humano. E por isso ele coloca a sua sinceridade nisso, em algo que não é profundo, algo que é externo. Veja, e o profeta diz: em toda a exterioridade, e pode ver de onde isso procede. Caim tentou a mesma coisa. Ele construiu um altar para si, sem dúvida, que o fez formoso. Porque o homem gosta do que é bonito, do que é aparente. E o que é bonito é externo, é visível. Isso está no espírito do homem. Há um dizer que para crer, preciso ver para crer. Mas isso não é uma verdade. Nós cremos naquilo que nós não vimos. E a palavra diz: bem-aventurado foram aqueles que não viram e creram. E o profeta diz: e o homem era sincero. Caim era sincero. Há muitas pessoas buscando a Deus hoje, sinceramente. Mas nós vamos ver aqui. E o homem era sincero, falando de Caim. E ele adorou, e ele pensou: contanto que eu seja sincero, não faz diferença. Mas o profeta diz: faz diferença. Você pode estar sinceramente errado. Então, há muitas pessoas que estão sinceramente ou sinceras no erro. Eles têm colocado o seu intelecto, eles têm olhado pela visão, eles não têm olhado segundo o coração. E para olhar na palavra segundo o coração, é somente para aqueles que foram elegidos por Deus. Porque o mundo vive do que é aparente. Mas nós estamos olhando para o invisível. E a fé, ela não é baseada no que é aparente. Segundo Hebreus capítulo 11, verso 1, a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se espera e prova daquilo que não se vê. Então, essa sinceridade correta na palavra é somente para os que creem. Agora, o desafio está justamente aí. Crer no que... Acreditar, vamos dizer, no que é aparente, é fácil, todo mundo. Porque é bonito. Porque é envolvente. Porque traz emoção. Motiva as pessoas. Porque o homem vive em função do eu, do exterior. Esse nosso homem humano vive em função do eu. Mas o eleito vive em função da fé, da alma, daquilo que é de Deus, desse ser que não é segundo os nossos pais, gerado segundo a carne, mas gerado segundo Deus, através desse novo nascimento. Então você não deve estar desanimado quando você vê pessoas aparentemente que são sinceras, mas ela está sendo sincera no quê?
no engano. Você somente pode ser sincero e acertar o alvo quando você crê na palavra. E isso é independente de idade. O irmão Branham diz aqui, no parágrafo 37 dessa mensagem, o prisioneiro: enquanto estou me indagando, quer dizer, me perguntando, me interrogando, esperando pela vinda do Senhor, e ao ver homens e jovens e mulheres, ao ver homens jovens e mulheres jovens com um propósito no coração de servir a Cristo, isso me emociona. Ele diz, isso me emociona. Com propósito, veja, de servir a Cristo. Um coração sincero. Por isso, você está aí na flor da idade, sofrendo essa adversidade que nós temos em nós mesmos, das coisas aparentes, das coisas exteriores que o mundo tem demais e tem oferecido, os manjares, os prazeres da carne. Mas se você está de pé e você está aí lutando, se você está sobressaindo a tudo aquilo que está diante de você, que o inimigo tem colocado em sua frente, querendo a sua derrota, mas você tem vencido, saiba que é Deus que tem te ajudado. Como nós sempre temos dito, conforme Davi disse, o Senhor é a força da nossa vida. E a sua fé, ela está no que é verdadeiro. E você pode dizer para Satanás, eu tenho sido sincero com Deus. Eu tenho amado a palavra com amor e temor, com temor e tremor. Eu tenho me colocado nas mãos de Deus. E eu sei que Ele tem me ajudado. Ele tem me dado graça. E eu tenho vencido. Estou vencendo. Nós somos mais do que vencedores. Não pense que você é um fracassado. Nós estamos vivendo uma hora onde o inimigo tem tentado lançar sobre os nossos rostos, que nós somos derrotados. Mas não. Você tem que crer naquilo que está no seu coração. Essa pequena fagulha de fé. Se ela está no alvo correto, que é a palavra, Ele é encarregado de nos levar nesse processo, conforme Filipenses capítulo 1, verso 6. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia da sua vinda. E Ele está fazendo isso em nós. Porque a maior luta que nós temos é contra o nosso eu. É o pior inimigo que nós temos. Mombrana disse, o maior inimigo que eu tenho se chama William Mário Branham. O apóstolo São Paulo disse, miserável homem que eu sou. Pois sabemos que essa diversidade está no lado de fora nosso, no nosso exterior, que combate contra o nosso interior. Mas Paulo diz, mas segundo o homem interior,
eu sirvo a lei de Deus. Que Deus possa te encorajar, te ajudar. Cremos que Ele começou essa boa obra e Ele aperfeiçoará até o dia da sua vinda. E nós temos essa promessa de nós sermos transformados. Essa pequena fagulha que está em você, que é a sua fé na palavra, no que é verdadeiro. Não existe maior sinceridade hoje na terra do que isso. É do que está no que é verdadeiro. Porque todo mundo religioso está nadando no que é mentira, no que não é verdade. Por isso, eles fazem isso com uma sinceridade. Eles se jogam nisso, eles se lançam nisso, eles se doam nisso, porque é algo externo, é algo passageiro, é algo efêmero. Mas isto que está em nós, que está em você, é eterno. E somente volta para o céu quem veio do céu. E o que está na sua alma é eterno. É uma fagulha de Deus em nós. E é isto que está nos levando para a transformação. Conforme o apóstolo São Paulo diz, que nós teremos corpos gloriosos, semelhante ao corpo de Cristo. Deus continue vos abençoando. Conceda graça, perseverança, e que você possa ser sincero, em temor, em tremor, de todo o seu coração, na palavra de Deus. E nós podemos dizer, como o apóstolo São João disse, no que é verdadeiro estamos. Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvinte, se você quiser nos visitar, visite as nossas igrejas. Aqui em Jaboticabal, nós estamos à rua Dr. Basílio Pinto Ferreira, número 71, aqui no Jardim Kennedy. Nossos cultos são às segunda-feira, às 20 horas, e às sextas-feiras, às 19h30. Em Matão, Rua Antônio Silveira Leite, número 1003, no bairro Alto. Os cultos são aos sábados, às 18 horas. Em Monte Alto, o Tabernáculo Luz no Entardecer está à Rua John Kennedy, número 11, no Jardim Santana. Os cultos às quarta-feiras, às 19 horas, e aos domingos, às 18 horas.